Oiê, vamos falar de Caramuru? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para poder me dar um quentinho no coração, mas inclusive também para poder ajudar você a, quando a gente vai analisar obras, de também a gente falar do arcadismo, falar de lista de leitura obrigatória, mas também que a gente fala da literatura brasileira em seu início, a gente vai falar hoje sobre 5 perguntas possíveis a respeito da obra Caramuru de Frei Santa Rita Durão. Eu falo isso mais no sentido de que é um vídeo que me dá um quentinho no coração, porque se você for ver, esse foi um dos primeiros livros que eu fiz uma análise completa. Então a gente tem mais ou menos alguns outros vídeos também que eu já fiz porque eu era professor de uma outra escola e aí eu dei mais uma visão geral, então eram uns vídeos de 10 minutos, 15 minutos, até 5 minutos dependendo muito, porque às vezes eu analisava apenas um poema que era para um trabalho, mas esse foi realmente o primeiro livro que eu peguei e falei assim, ó, não, agora eu vou ver cada capítulo, eu vou ver cada personagem, e aí eu fiz um vídeo bem completinho, bem bonitinho, que eu fiquei muito orgulhoso de fazer e inclusive ele foi mais ou menos o que eu considero como o primeiro resumão. Eu não sei muito até mesmo se ele poderia ser feito de novo com o que eu faço hoje em dia, porque hoje eu falo da minha opinião, eu falo de outras perguntas possíveis, eu falo também de personagens específicos, eu trago texto acadêmico, mas eu acho que é um vídeo que talvez eu não precise fazer uma terceira edição, né? Então tem uma primeira edição, tem uma segunda edição, não sei se eu tenho que fazer um terceiro. Talvez quando passar mais um tempo eu faça de novo, mas talvez de uma outra análise ou talvez de uma outra coisa. Então o Caramuru é uma história a respeito do que a gente vai ter de essa história, né, do que a gente tem do Senhor do Trovão, de a gente ter essa batalha entre do que a gente vai ter dos portugueses chegando no Brasil, essa história do que a gente vai ter relacionando-se, como a gente tem essa relação entre os portugueses e os brasileiros, e por fim, como que a gente vai ter essa entrada da cultura europeia no Brasil. E aí a gente também vai ver algumas análises do que a gente tem do período do arcadismo. Então acho que a primeira pergunta que fica muito claro do que a gente tem que fazer a respeito dessa obra é o início, como a gente pode falar de como a obra se diferencia de um épico europeu. Então a gente pode analisar que sim, nós temos personagens que são sim portugueses, como por exemplo o próprio que a gente vai ser intitulado como Caramuru, que é o Diogo Álvares Correia. Ele é um náufrago de Portugal, que ele acabou se naufragando perto da região da Bahia. Mas é perceber que quando a gente fala de um épico europeu, nós falamos da representação de um povo, de quando a gente tem no sentido de falar da referência das musas, da referência dos deuses gregos, mas é perceber como que essa história ela se diferencia. Lógico que a gente tem muitas semelhanças, como por exemplo a gente tem esse poema épico, então a gente tem a separação de versos decassílabos, nós temos também os cantos, a gente também tem a homenagem, nós temos também a exaltação, mas é perceber como a gente tem essas diferenças. Eu não acho que você tenha que citar todas as diferenças, mas você entender como que a gente tem essa obra se diferenciando e inclusive também se semelhando ao que a gente fala dos clássicos europeus épicos, como por exemplo Ilíada, Odisseia, Eneida, a gente faz com que a gente já tenha uma compreensão melhor do quando a gente fala do que a gente tem da literatura de formação aqui do Brasil. Uma segunda pergunta possível poderia ser de quando a gente fala de qual a importância de Paraguaçu na relação entre europeus e indígenas. Então nós temos Paraguaçu como essa indígena que ela se relaciona muito bem com o Diogo Álvares Correia, que inicialmente tem sim esse choque de se encontrar, mas depois que ela se cria como toda uma analogia do que podemos falar da relação entre o indígena e também dos portugueses e de como também depois, ao desenrolar dessa história, nós temos como ela é batizada, depois ela é casada, depois se encontra também com os europeus. Então é analisar como que a gente pode fazer dessa relação. A gente precisa perceber que no período do arcadismo ainda temos essa sim relação do que a gente fala, do que a gente escreve, dessa relação de como que os portugueses estavam enxergando o Brasil, porque a gente ainda tem o Brasil como colônia de Portugal. Então, a gente tem que necessariamente, a gente fala de que tanto a produção quanto também os leitores não são ainda legitimamente brasileiros. Lógico que ainda depois, quando a gente fala de Marília de Dirceu, quando a gente fala de cartas chilenas, ou quando a gente ainda fala de outros escritores perto do que a gente fala da Inconfidência Mineira, nós temos uma mudança de perspectiva que isso inclusive vai ser o que vai influenciar e fazer a base do romantismo, que é da identidade nacional. Mas por enquanto no arcadismo, não tanto. Uma terceira pergunta, poderíamos falar de como a colonização é retratada na obra. A gente precisa perceber que quando a gente fala desse descobrimento da Bahia, a gente pode perceber também do Lusitano fugindo dessa colônia e também dessa ideia de se fugir de que o Brasil ainda é colônia de Portugal ou como se não tivesse uma identidade própria. Lógico que a gente ainda tem um respeito à corte, como se fala todo ao longo da obra, mas é perceber como que o Brasil ele deixa de ser essa terra indomada para poder se começar a se tornar uma identidade nacional. Mas
Mas é interessante também perceber no seguinte ponto que a gente fala da colonização no sentido de que como que são os indígenas, como que eles podem ser utilizados? Será que todos são ruins? Será que todos são bons? Isso também a gente fala também até mesmo da catequese, como por exemplo a gente tem dos jesuítas, de como que é o processo de colonização. Então falar de todos esses aspectos, como a gente fala do psicológico, da parte religiosa, da parte de dinheiro, da parte também da natureza, é da gente perceber como que esse processo de colonização é retratado na obra. É positivo? É negativo? É mais ou menos? Com uma quarta pergunta, poderíamos ter de como a descrição da natureza contribui na exaltação do Brasil. Então é perceber que quando a gente fala de Caramuru, a gente fala assim também do que a gente tem da literatura do Brasil. É quase que inevitável quando a gente fala da descrição do Brasil, a gente falar das florestas, falar dos animais, falar das frutas, falar dos indígenas, porque também a gente precisa entender que esse era o referencial que a gente tinha diferença. Porque se a gente fala muito de romance quando a gente fala, ou também até mesmo tipo poema épico europeu, todas as referências, quando a gente olha, a gente meio que já passa batido. Parece que é meio que como se a gente estivesse fazendo um estereótipo do Brasil. Então é perceber que quando a gente fala nesse período, mais ou menos do século XVIII, a gente não tinha ainda um estereótipo de Brasil, a gente ainda não tinha o que de fato era o Brasil. Então, entender o Brasil, essa descrição, é uma coisa muito importante como identidade nacional, porque estava se formando essa identidade nacional. Nós agora estamos acostumados e a gente vê, e a gente sabe até mesmo de caricatura e paródia, mas naquela época não tinha assim nem o estereótipo, então naquela época a gente não tinha nada de informação. Então isso começa a fazer com que a gente tenha um estabelecimento da identidade cultural, também da valorização e inclusive depois de outras coisas que vão seguir para o romantismo, como também de exaltação do Brasil. Enfim, então, de uma quinta pergunta possível a respeito da obra Caramuru, eu acho que fica inevitável a gente poder fazer um trabalho de duas formas. Sendo que o primeiro que eu falaria de cite duas formas de aproximação da obra com o projeto literário do arcadismo, mas também duas formas de afastamento. Eu quero que você entenda que quando a gente fala de literatura, a gente não tem sempre as máximas. Então, quando a gente fala de arcadismo, nem todos os escritores estão utilizando todos os aspectos do arcadismo, e inclusive ele também se utiliza de alguns aspectos do arcadismo a seu favor. O Machado de Assis talvez seja o melhor exemplo do que a gente pode fazer para poder falar sobre como ele se aproveita dos benefícios do realismo, mas também se afastando de todos os ideais do realismo também. E é interessante perceber que o Machado de Assis ele começou como escritor do romantismo, então a gente tem as suas primeiras obras bem no gênero do que a gente fala do movimento literário do romantismo, mas depois ele vai se distanciando porque ele vai começando a se influenciar pela literatura inglesa, pelos moldes ingleses, para começar então a escrever o seu estilo machadiano. Então é perceber que a gente tem sim características que falam do arcatismo, como a gente fala da alma medíocre, no sentido da alma que ela é pura, assim como também podemos falar da fuga da cidade, como por exemplo a gente tem a aproximação que a gente fala do meio ambiente do Brasil, mas também de afastamentos, como por exemplo a gente tem um poema épico, mas um poema épico que não fala com que a gente tenha exatamente das citações das marcas europeias da mitologia grega e romana, assim como também a gente também tem essa informação do que a gente fala dos jesuítas como eles sendo inimigos da nação. Então é perceber como que a gente tem essa diferença aqui, por exemplo, a gente vê em Camões, como a gente vê em Eneida, como a gente vê em Virgílio, a gente vê dessa coisa de como que esses autores utilizam a religião como uma forma de poder falar como que eles conseguem superar como uma forma de exaltação. Mas aqui a gente vê de um outro aspecto, como eles sendo inimigos. A gente tem sim o catolicismo sendo glorificado, mas a gente vê os jesuítas como eles sendo os organizadores dessa religião como um problema. Então é perceber que nessa obra nós temos sim coisas que se aproximam do arcadismo e coisas que se afastam do arcadismo, que até algumas delas vão influenciar o que a gente vai ter depois do romantismo e algumas que até nem tanto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então 5 perguntas possíveis a respeito de Caramuru. Logicamente que essas não são todas as perguntas possíveis. Tem outras perguntas, como por exemplo a gente falar do período literário, a gente falar também do contexto histórico, também a gente falar de quais são os elementos formalizados de estrutura quando a gente analisa também essa obra. Mas aqui eu queria mais focar com você sobre alguns temas gerais que poderiam ser perguntados e que também não são limitados. Quando eu falei a respeito de como a colonização é retratada na obra, você poderia trazer citações, assim como também quando a gente fala da obra se diferenciar de um épico europeu, muito provavelmente pode aparecer tanto que a gente tem do primeiro canto dos Lusíadas com o primeiro canto do que a gente tem de Caramuru, até porque também
o Frei Santa Rita Durão, ele se baseou nos Lusíadas para poder também escrever essa obra. Então pode ter essas diferenças formalizadas, diferenças de que a gente tem de conhecimento, mas aqui eu não queria que vocês se focassem em apenas do estilo da pergunta, mas também das possibilidades da pergunta do que a gente quer dizer quando a gente fala dessa obra. E, inclusive, se tem alguma dúvida a respeito dessa obra ou de perguntas possíveis, escreve aqui nos comentários, por gentileza. E, logicamente, que você pode achar também o que eu falo dessa obra e de outras obras e também do período literário do arcadismo e outros períodos literários no meu curso de redação que está disponível no link aqui embaixo do vídeo. Você pode escanear esse código QR aqui na tela com a câmera do seu celular. Vale lembrar que você utilizando o cupom, você paga por R$40 pelo curso completo e vitalício. Então, para muitas pessoas que talvez estejam assistindo esse vídeo, pode ser o primeiro ano do ensino médio ou se não uma retomada do terceiro ano do ensino médio. Para as pessoas do primeiro ano do ensino médio, você tem até o terceiro ano do ensino médio para você poder assistir comigo todas as aulas de literatura, que é também atualizada frequentemente com novos resumos, com novas ideias, para você poder se sentir bem tranquilo em literatura portuguesa, no sentido do que a gente fala de Portugal, Brasil e também de países africanos. Logicamente que se você não gostou do que você tinha no curso, ou não era exatamente o que você queria, você pode pedir o reembolso em 30 dias sem problema nenhum. E assim como eu falei pra você, tem essa possibilidade do que eu falei pra você de você ver 2 vídeos meus falando sobre Caraburu. Tem o que eu fiz há muito tempo atrás, com uma ideia um pouco mais básica, então uma edição que não era tão assim muito bem feita, mas tem esse aqui que eu fiz de capítulo por capítulo, falando das personagens, falando de um pouco mais complexo. Logicamente que eu acho que hoje em dia talvez eu mudaria, mas aqui são 2 pontos de partida. Um vídeo mais rapidinho sobre Caraburu e um pouco mais extenso, depende do que você quer ver de tempo. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!